A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa tarde, amém? Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela presença do Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui. Antes que a gente chegasse aqui, Ele já havia chegado, aleluia. E eu louvo a Ele pela sua infinita misericórdia, eu louvo a Ele pela sua bondade, eu louvo a Deus porque Deus sabe agir, Deus sabe trabalhar. Nós é que não sabemos, aleluia, como fazer o melhor da nossa vida, mas quando entregamos a nossa vida na mão de Jesus, quando entregamos a nossa vida na mão de Deus, você pode ter certeza e convicção de que o melhor será feito, que o melhor direcionamento virá da parte de Deus. Aquilo que Deus está falando contigo agora, você pode não estar entendendo. Aquilo que Deus está falando com você agora, direcionamento, talvez que Ele esteja te entregando, você pode não estar realmente compreendendo, mas o Senhor, através dessa palavra, diz para você que existem coisas que podem não fazer sentido agora, mas daqui a pouco elas começarão a fazer sentido e você entenderá por que Deus te deu alguns direcionamentos, porque alguns não precisaram acontecer, porque algumas pessoas precisaram sair da tua família, porque Deus precisou da tua família, não, perdão, da tua vida e da tua família também mesmo. É isso mesmo, do meio dos teus, porque algumas pessoas precisaram sair, é porque eu ia falar da tua vida e falei da tua família, mas Deus sabe de todas as coisas, porque algumas pessoas precisaram sair do teu hall de amigos, porque algumas pessoas precisaram sair da tua história. Você pode não entender agora, mas daqui a pouco você vai começar a entender. Sabe por que eu falei de família? Porque quando eu entrei, eu estava com a passagem de Abrão. Quando Ló sai, né? Quando a Bíblia diz que o Senhor diz para Abrão primeiro: sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Abrão leva consigo Ló. E aquilo ali trouxe grandes problemas, né? Houve um impedimento de crescimento na vida de Abrão pelo fato de que os dois estavam crescendo demais e a terra já não podia suportá-los. Ou seja, grande era o crescimento de Ló por causa de Abrão. Então, se você observar como a terra não podia suportá-los juntos, então o crescimento de Abrão estava sendo impedido porque Ló estava com ele. Mas o Senhor ali criou uma situação, permitiu uma situação para que ambos fossem assim, ó, cada um seguiu o seu caminho, cada um seguiu o seu rumo, cada um seguia a sua direção, e Abrão seguiu como Deus havia designado desde o começo. É por isso que eu entrei com família, né? Porque às vezes a gente carrega algumas pessoas que não é para carregar no meio da nossa família, colocamos essas pessoas na nossa arca, colocamos essas pessoas na nossa casa, na nossa vida, no nosso convívio, mas não é para essas pessoas estarem. Deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus: pessoas que não são para estar no nosso hall de amigos ou na nossa família ou na nossa casa, elas vão realmente trazer problemas, porque começou a haver problemas entre os pastores de Ló e de Abrão. Você vai observar o que de Deus traz paz, não é verdade? Mas não estava trazendo paz aquela amizade deles dois, eles estarem juntos. Eu sei que eles eram parentes, mas precisavam ser separados. E existem pessoas que são assim: nós temos até apreço, nós temos até amor, nós amamos, mas Deus quer essas pessoas longe, porque Ele sabe o que Ele tem na nossa vida. Para que José também crescesse, Jacó precisou se apartar, não é? A Bíblia diz que José foi vendido como escravo. Com certeza ele não entendeu, ele precisou sair do meio dos seus para um crescimento. Você vai observar que isso aconteceu também com Jacó e com José. José só cresceu depois que saiu, né, debaixo da asa de Jacó. Então, às vezes, Deus vai precisar tirar algumas pessoas da nossa família, do meio de nós, que nós amamos. Aleluia! Você vai observar que ele amava, que Abrão amava a Ló, o seu sobrinho, né? Porque era filho do seu irmão que havia falecido. E nós vamos observar que Jacó amava José, era o filho da sua velhice. Mas Deus precisou assim, ó, tirar, porque era uma amizade, era uma aliança, era um amor que eles tinham um para com o outro. Mas Deus precisava trazer um crescimento. E às vezes, para Deus fazer a gente crescer, alguns parentes vão ter que sair de perto, alguns familiares vão ter que sair de perto, algumas pessoas vão ter que sair de perto. E às vezes a gente não vai entender, irmãos, muitas coisas, mas através dessa palavra o Senhor está dizendo, Ele tem direção certa, porque isso aqui não estava programado para eu falar. Tanto que eu entrei falando de uma coisa, o Espírito Santo só falando comigo sobre Ló, só falando comigo sobre Abrão, tanto que eu falei sobre família, né? Que Deus ia tirar da sua família. Então às vezes Deus tira mesmo, né? Porque a família de Abrão naquele momento era ele e Sarai, não era Ló. Ló era parente, mas a Bíblia diz que ele quis levar consigo a Ló. E às vezes nós queremos levar conosco Ló.
Às vezes Jonas está na nossa embarcação, a Bíblia diz que Jonas, Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis, e assim foi um grande problema dentro daquela embarcação. E às vezes, irmãos, começa um grande problema na nossa embarcação por causa de pessoas que não são para estar. Você sabia? Isso é de Deus, irmão, isso é mistério. Você sabia que tem pessoas que estão com bênção retidas aqui porque tem gente na tua vida, tem gente na tua história que não é para estar? Aí você diz, irmã, como é que eu vou tirar algumas pessoas se elas estão tão entranhadas, elas têm uma amizade tão linda comigo? Não é somente um vínculo sanguíneo, porque entre Ló e Abrão não era somente um vínculo sanguíneo, mas era uma amizade, era um amor, era um elo, era como se Abrão fosse, o pai de Ló, porque Ló havia perdido o seu pai. Então você vai observar que havia ali um vínculo. E como é que quebrava aquele vínculo? Só Deus mesmo. E Deus permite a situação, e a Bíblia diz que Abrão foi sábio. Abrão entendeu que aquilo ali realmente estava trazendo contenda, trazendo confusão. E ele disse assim, para onde você for, você escolhe para onde você vai, que eu vou para o outro lado. Então ele entendeu, antes que haja contenda entre mim e ti. Por quê? Porque estava tendo contenda entre os pastores, mas não havia tido contenda entre Ló e Abrão. Mas se continuassem, haveria contenda. E existem pessoas que, se elas continuarem na nossa embarcação, começa a haver contenda, começa a haver discórdia, por mais que a gente ame. Então deixe Deus tirar quem ele precisar tirar. E como eu falei, Jacó amava José. José era o filho da sua velhice. Mas você vai observar que para um amadurecimento na vida de José, Deus precisou tirar ele da casa de Jacó. E às vezes, aleluia, nós precisamos sair de alguns lugares. Algumas pessoas precisam sair da nossa vida para um amadurecimento. E às vezes são pessoas que nós amamos. São pessoas que nós temos um grande apreço, um grande nível de amizade. Como eu falei, não é somente sobre um laço sanguíneo. Porque muitas vezes nós temos laço sanguíneo com alguém, mas não temos amizade com aquela pessoa, não é verdade? Tem pessoas que são quase impossíveis de conviver, A gente fala e tudo, mas não convive, não tem aquele laço de amizade. Mas eu não estou falando aqui nessa tarde somente sobre, um laço sanguíneo, sobre uma parentela. Eu estou falando de um laço de amizade, mas que pode atrapalhar o teu crescimento, porque Ló ele já estava atrapalhando o crescimento de Abrão. Jacó já estava naquele momento ali atrapalhando o crescimento de José. Por quê? Porque ele era o filhinho de papai. Papai dava túnica colorida, papai cuidava, papai zelava. Então papai não ia deixar José passar pelo que ele tinha que passar, pelas lutas da vida, pelas adversidades, pelos obstáculos que Deus assim havia designado para que ele se tornasse maduro o suficiente para governar. E às vezes não é porque as pessoas são ruins, não é porque Ló era ruim, não é porque Jacó era ruim para José, não. Mas é porque às vezes, irmãos, o nível de amadurecimento precisa vir sobre nós, para que a gente venha carregar aquilo que Deus tem para nós, aleluia. Às vezes Deus tem algo tão grande para fazer na nossa vida e nós nos acomodamos com pessoas que são maravilhosas, com pessoas que são boas, mas às vezes Deus diz, sai. Deus diz assim, agora não, você agora vai caminhar comigo, e agora? Você agora vai aprender a ser maduro, porque um Jacó que ama José atrapalha. Uma mãe que ama um filho e que super protege demais, um pai que ama um filho super protege demais, ou um filho que ama os seus pais, e assim vice-versa, irmãos, parentes, o que for, e super protege demais, eles acabam atrapalhando o que Deus tem. Eu estou falando aqui de vínculos afetivos grandes, que é uma falta tremenda que te faz quando não liga, quando não procura. Mas Deus tem algo grande para fazer na tua vida. Enquanto Jacó estiver na tua vida, José, você não amadurece. Enquanto Ló estiver na tua vida, Abrão, algumas coisas não acontecem, algumas promessas não vão acontecer. Porque Deus só trouxe a confirmação da promessa. Deus só abriu mais o leque para a vida de Abrão depois que Ló saiu da vida dele. Era um vínculo sanguíneo, era um amor. Mas precisava cada um seguir o seu caminho. Porque Deus tinha algo muito grande para a vida de Abrão. E existem pessoas que entraram aqui que Deus tem algo muito grande na tua vida. Deus tem algo muito grande na tua história, mas tem territórios para você que já está pequeno. Tem pessoas que super protegem demais você e acabam empatando o crescimento. Eu sei que é bom.
Eu sei que é maravilhoso. Eu sei que nós olhamos muitas vezes e queremos estar próximo, estar perto de pessoas, né, que nos amam, que nos abraçam. Mas às vezes é necessário você buscar um abraço e não encontrar. Pra quê, irmã? Pra sofrer? Não. Às vezes é necessário você procurar um abraço e não encontrar para você se ajoelhar e pedir pro Espírito Santo te abraçar. Porque tem pessoas que às vezes, irmãos, elas preenchem um vazio tão grande na nossa vida que às vezes a gente esquece até de Deus por causa delas. A gente não ora tanto, a gente não busca tanto. Por quê? Porque eu tenho fulano, eu posso contar com ela. Porque eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, porque eu tenho meu irmão, eu tenho minha irmã. Então às vezes Deus vai tirar você de perto de algumas dessas pessoas para que você cresça, para que haja um crescimento na tua vida. E o Senhor está dizendo para você, esse crescimento é necessário. Porque o que eu tenho para te entregar é muito grande. Se você não tiver maduro o suficiente, você não suporta. Porque se José não tivesse preparado para a seca que viria, porque havia um tempo de abundância, mas também havia um tempo de seca. José não iria ter o discernimento para guardar a quantidade de alimentos e não teria estrutura para aguentar a pressão, porque foi uma grande pressão. A Bíblia diz que houve fome sobre a terra, então houve pressão, havia pessoas com fome, havia pessoas querendo se alimentar, havia pessoas ali pressionando para ter alimento. Você pensa que não? Você pensa que a vida de José foi o quê? Foi um mamão com açúcar? Foi? Não, claro que não. Haviam pressões, irmãos. E ali José precisava estar preparado para aquelas pressões. Sabe por quê? Porque quando o povo ia pedir comida para Faraó dizia, ó, fala com José. A responsabilidade foi transferida para José. Então imagina o menino de papai, né? O filho da túnica colorida, né? Não diz que a túnica é colorida, a gente que fala, mas é a túnica de vestes talares. A Bíblia não especifica aquela que era colorida, a gente que gosta de falar assim, porque vê nos desenhos, nos filmes, né? Mas não é assim que tá escrito que era uma túnica de vestes talares, uma túnica que fazia realmente com que ele se destacasse dos seus irmãos. Imagine o filho da túnica bonita do pai, ali naquele momento, tendo que governar sem preparação. Então, às vezes, Jacó sai da vida de José não é realmente para tristeza, mas é realmente para uma preparação. Não se preocupa não, porque quem for para retornar para a tua vida vai retornar, aleluia. Quem for para voltar para a tua vida vai voltar. Quem não for também, como Ló, vai seguir. Mas eu vejo hoje Deus confortando o coração de alguém, consolando o coração. Não é porque você vai perder alguém fisicamente, não, essa pessoa vai morrer, não. É porque elas vão sair um pouco da tua vida. Elas vão sair, elas vão viver a vida delas, para você não se sentir tão só. O Consolador hoje te abraça nessa tarde, porque ele diz para você, esse processo sozinho aí, essa solitude que você está vivendo aí é necessária para você amadurecer. Alguns vínculos não são somente sanguíneos, é verdade? São vínculos de amizade, são vínculos de amor que você tem, mas Deus vai tirar algumas pessoas. Você vai lembrar dessa palavra. Algumas pessoas que você nunca pensou que Deus tiraria, mas é realmente para que você amadureça, pois o governo te espera. E não é somente você que vai provar da tua bênção, não é somente você que vai ser abençoado e abençoada, não, vai ser pessoas que estão ao teu redor. Então por isso você tem que estar preparado e preparada, porque às vezes vem grandes pressões, irmãos. A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então quanto mais vier sobre a tua vida bênçãos, mais Deus vai cobrar. Ele vai requerer de você responsabilidade, porque Deus enriquece e não acrescenta dores. Eu falo de uma riqueza que abrange todas as áreas. Então você vai observar que quando Deus quer abençoar, Ele não vai trazer consigo dores, mas Ele também vai permitir processos para que você esteja maduro e madura o suficiente para viver aquilo que Deus tem para você. Então é necessário com que algumas pessoas saiam da tua vida, com que algumas pessoas às vezes te deixem de lado, parem de te mandar mensagem. Você vai dizer, meu Deus, o que foi que eu fiz, Senhor? Ai, Senhor, o que foi? Será que eu errei? Deus está dizendo, não, é eu que estou tirando mesmo, que é para você amadurecer, que é para você realmente estar apta para quando o governo chegar nas tuas mãos, você entender que não é brincadeira, que a pressão chega. Porque quando a coisa é grande, vai haver pressões também, mas você vai estar preparado, você vai estar preparada, aleluia, sim, para poder viver o melhor de Deus, o maior de Deus. Porque, como eu falei, quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas quando a cobrança chegar, você vai ter passado por prensas, né? Você vai ter passado por lutas, por desertos, por vales, e você vai estar preparado para isso. Então, para você não vai ser nada. Você vai conseguir passar tranquilamente. Amém? Então, deixe Deus tirar Ló. Então, deixe Deus tirar um pouquinho Jacó, tá certo, José? Que é para você amadurecer. Depois que você amadurecer, Deus traz algumas pessoas novamente que Ele vê que podem estar na tua vida.
mas se não for também, Deus vai levar para longe e o teu coração vai achar paz e descanso, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer na tua vida, amém? Existem pessoas que a gente quer carregar conosco, né, como Abraão fez com Ló, mas às vezes essas pessoas não são para estar, na verdade, no nosso crescimento. Então deixe Deus tirar quem Deus tiver que tirar. Deixe Deus fazer. Deus tirou pessoas da minha vida que eu nunca imaginei. Acredito em Deus. Quando eu aceitei Jesus, Deus fez uma limpeza na minha vida e até hoje Ele ainda faz, né? Até hoje Ele ainda não permite que algumas pessoas, às vezes, né, elas venham até mim. Eu não entendo o porquê, mas eu também compreendo que é o melhor. Mas existiu uma prensa que eu passei, eu me senti muito sozinha. Deus tirou muitas pessoas. Pessoas que eu amava, pessoas que eu tinha elo não somente sanguíneo, mas também elo de amizade mesmo, e Deus tirou, porque Ele sabe de todas as coisas, e eu aprendi a não questionar. Eu aprendi a somente engrandecer o nome do Senhor e saber que o que Ele faz agora eu não compreendo, mas depois a gente vai entender. Então eu tô falando aqui, eu vou falar novamente que é para alguém entender. Não é somente de um elo sanguíneo, mas é de um elo de amor, é um elo de amizade, sabe? Quando pessoas assim que você diz assim, meu Deus, eu nunca imaginei que essa pessoa sairia da minha vida. Pois é, eu já vivi isso aí. Pessoas que eu nunca pensei, pessoas que eu amava, Deus tirar da minha vida, e assim eu vou seguindo, vou vivendo, porque Deus sabe de todas as coisas. Na verdade, irmãos, essa palavra não estava programada, eu tenho certeza que ela tem endereços certos, amém? Vamos louvar o hino de número 243 da harpa cristã? Foi por isso que eu não usei a palavra elo, nem a palavra união, nem a palavra aliança quando eu fui mencionar Ló e Abrão. Eu falei sobre a amizade, porque não era somente um elo sanguíneo, mas era uma amizade que eles tinham, era um amor, era como, porque Abrão era como se fosse um pai para Ló, né? Ele criou a Ló praticamente, porque assim, ele estava com Ló desde novo, porque o seu pai havia morrido, então havia um amor grande, não é verdade? Mas Deus não queria por perto, e Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabe como trabalhar, a gente aqui não entende, amém? Vamos louvar o hino de número 243 da harpa cristã, glória ao nome de Jesus, aleluia. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vinda por isso, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, sim, nos enlaces, para ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós Te suplicamos nova vida pra Tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós Tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos Teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Amém, irmãos? Aleluia. A gente está abrindo esse culto, não é no nosso nome que a gente não pode nada, não é verdade? Mas é no nome de Jesus, porque nós cremos que Ele está aqui, nós cremos que Ele se faz presente. Você crê que Deus está fazendo melhor para a tua vida? Então, quando Deus estiver fazendo algumas coisas, não murmure, tá certo? Algumas mudanças, porque a palavra que eu vejo na vida de algumas pessoas aqui é mudança. É mudança, e mudança nem sempre é confortável. Às vezes vai doer, às vezes vai machucar, às vezes a gente vai ter que sair de lugares que a gente não queria sair, não é verdade?
Às vezes a gente vai ter que conviver com pessoas que a gente não queria conviver, e às vezes eu tenho que quebrar alianças que a gente não queria quebrar. É assim que Deus faz. Mas o Senhor está dizendo: a minha mudança é a melhor. A minha mudança, aleluia, é a maior de todas na tua vida. Sabe por quê? Porque eu consigo mudar onde os homens não podem mudar. Eu consigo fazer aquilo que os homens não podem fazer. Então, por isso, a mudança de Deus é a maior, é a melhor em toda a tua história. Deixe Deus, assim, em nome de Jesus, mudar, tirar quem tiver que tirar, mudar você de lugar, tirar algumas pessoas da tua vida, colocar algumas pessoas na tua vida. Ele sabe fazer o melhor, tá certo? Deixa Deus trabalhar como Deus sabe. E a Bíblia diz que um grande crescimento, e depois Deus trouxe, assim, sobre a vida de Abrão, uma grande, sabe? Como diz aqui, não vou ler pra vocês aqui, pra gente iniciar, porque Deus tá me incomodando pra ler e abrir certinho, irmãos. Acredite em Deus, não acredite em mim, não. Abrir certinho na Bíblia. Deus trouxe pra Abrão, né, um grande crescimento, mas depois que Ló saiu, e tão certo assim, abrir certinho aqui. Gênesis, capítulo de número 13, e versículo de número 14, diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Você vai observar que Deus, ele falou com Abrão, ele prometeu a terra de Canaã para Abrão depois que Ló se apartou dele. Então, depois que algumas pessoas saírem da tua vida, depois que algumas pessoas saírem da tua história, você vai ver Deus se manifestando de uma maneira mais clara. E você vai agradecer por esse processo que você talvez está passando ou que você vai passar, não é verdade, de limpeza. Deixa Deus limpar a tua vida. Deixa Deus tirar quem for preciso para que ele glorifique o nome dele, para que ele te dê um grande amadurecimento, amém? Vamos ler a palavra que o Senhor colocou no meu coração para os nossos corações, aleluia. Eu li para vocês a passagem de Ló e de Abrão porque Deus estava me incomodando, então certo assim, que eu abri e realmente abri no lugar certo, Gênesis 13, mas agora eu vou ler a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta tarde, amém? Que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, aleluia, e versículo de número 2, 1 Reis 17, versículo de número 2, aleluia, que diz assim: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente o secou, porque não chovia sobre a terra. Agora a gente vai ler o versículo de número 8, que diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: mulher, peço-te uma vasilha. Disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado e põe na tua mão de pão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhes disse: não temas, vai e faze segundo o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus permitiu com que Elias fosse sustentado um tempo por corvos.
A Bíblia diz que pela manhã e pela tarde os corvos o sustentavam, levavam pão e levavam carne para ele. Mas a Bíblia diz que quando ele estava ali, o ribeiro se secou. Aqui nós vamos observar que uma porta se fechou na vida de Elias. E existem pessoas que estão aqui nessa tarde, que algumas portas estão se fechando na tua vida. E isso tem desesperado você. Você está ficando desesperançado pelo fato de que algumas portas estão se fechando. Estava muito bom no Ribeiro de Querite. Tinha água, tinha pão, tinha carne. Ei, a Bíblia diz que Elias estava sendo sustentado pelos corvos. Estava tudo maravilhoso. Mas chegou um momento em que Deus permitiu com que aquela porta se fechasse. Deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus. Existem portas que se fecham na tua vida que não é realmente para você se entristecer ou se abater. É porque Deus tem algo muito maior e algo muito melhor para tua história. Deus está dizendo para você, você estava acomodada nesta porta aí, mas você não sabe o que eu tenho preparado. Você não sabe o que eu tenho para fazer. Coisa maior, é coisa é coisa melhor, porque aqui você vai observar que somente quem estava sendo sustentado pelo pão e pela carne, bebendo a água do ribeiro, era quem era o profeta Elias. Não tinha mais ninguém. Mas Deus agora estava o designando aí na casa de uma viúva. Agora não era somente Elias, mas era uma viúva, era a casa dela, era a família dela que seria sustentada pela presença de Elias, porque Deus estava o enviando. Deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus e observe comigo. O mesmo Elias que era sustentado, agora estava sendo usado para sustentar a Mantui decanta. Eu não sei quanto tempo a porta está fechada na tua vida. Eu não sei quanto tempo pessoas têm ajudado você. Talvez você está passando por situações difíceis. Talvez a porta está fechada. As adversidades são grandes, não é verdade? As lutas são grandes e você tem passado por um período na tua vida que você tem necessitado de ajuda. Você tem passado por um período na tua vida que você tem necessitado que pessoas te sustentem, que pessoas te ajudem. Só que Deus está começando a fechar a porta. Eu vejo eu vejo claramente nessa tarde o meu Deus fechando algumas portas na tua vida. Mas não é para você murmurar, não. Não é para você sair daqui triste dizendo Deus está fechando as portas, não. É a porta da dependência. Você dependeu até hoje, oh glória. Se fosse você eu glorificava. Se fosse você eu falava em mistério. Se fosse você eu bendizia o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o meu Deus está dizendo para você, a porta que você estava recebendo provisão está se fechando, porque eu estou usando você agora para providenciar. Eu vou repetir, a porta da providência na tua vida está se fechando, que Deus estava usando pessoas para te ajudar, porque agora você vai poder ajudar pessoas. Elias estava sendo, eu vou repetir, Elias estava sendo sustentado pelos corvos. Você vai observar, capítulo de número 17 e versículo de número 7 diz: mas passados dias a torrente secou, porque não havia chuva sobre a terra. Ou seja, o pão e a carne que os corvos estavam trazendo agora não faria efeito, porque não havia mais água. Porque água é vida, né, irmãos? Não adianta o alimento se não houver a água. Não havia água, então Deus fechou aquela porta. E agora? Não tem mais corvos para sustentar? E agora o que é que eu vou fazer? E Deus disse para ele: vai até Sarepta, porque eu ordenei a uma mulher viúva. Oh, derrasto, decanta, onde não tem possibilidade. Você está olhando para mim agora dizendo: irmã, como é que eu preciso de ajuda? E nesta tarde você está me dizendo que Deus vai me usar para ajudar? E nessa tarde você está me dizendo que Deus, quem está dizendo sou eu não, quem está dizendo é a palavra, que Deus vai me usar para ser canal de bênção para pessoas se eu preciso de ajuda? O meu Deus me trouxe aqui nessa tarde para ser bem clara e objetiva. Você precisou de ajuda até hoje. Deus permitiu com que corvos te sustentassem até hoje. Então não reclame porque o ribeiro está secando. Aleluia. Não reclame porque algumas pessoas não estão mais te ajudando. Não reclame porque as portas estão se fechando. É porque Deus agora quer usar você para ser providência na vida de alguém. É bom receber a providência, não é verdade? É bom receber a provisão, mas agora é tempo de você dar. E você diz assim: mas irmã, eu não tenho nem para mim. Pois é, Elias também não tinha. E Deus estava falando algo para ele que não fazia sentido algum, porque as coisas de Deus não fazem sentido. A gente não tem que procurar sentido no que Deus está falando para o obedecer, porque as coisas de Deus são loucura. Então você vai entender que não fazia sentido. Deus estava dizendo para ele: eu vou te enviar à casa de uma mulher viúva. Uma mulher. Você vai observar. Ela era o quê? Viúva. Para que ela te sustente, para que ela te dê comida. Como assim?
Como assim se a mulher não tinha nem pra ela? Chegando lá, a Bíblia diz que Elias pediu pra ela fazer um pão pra ele. Aí ela diz o que pra ele? Eu só tenho um pouquinho, um punhado de farinha, aleluia, e um pouquinho de azeite na botija. Tava pegando uns cavaquinhos ali pra fazer um pão, um bolo pra ela e pro filho dela. Eles iriam comer e morrer. Olha o pensamento dessa mulher. Para ela a esperança havia acabado. Ramandorecanta labacanta, porque Deus me trouxe aqui nessa tarde para te dizer que quando você pensa que é o fim, é um novo começo. Quando você pensa que é o fim, é uma nova história. Quando você pensa que é o fim, é Deus trazendo algo novo para tua vida, tratando você para você confiar mais, oh glória. Deus estava trazendo um novo começo para a vida dessa mulher e ela nem sabia. Ela estava achando na mente dela que ela, o filho dela, ia comer aquele pouquinho de pão que tinha, bolo que tinha pequenininho, e eles iriam morrer. Você vai observar que era tão pouco que ela tinha, que ela pegou gravetos para poder assar. Era pouco demais, irmãos. Aí você vai observar ela dizendo para ele: eu não tenho. Vamos levar para o nosso português de hoje: eu não tenho nem para mim, profeta. Aí o Senhor quer que eu faça pro Senhor, se eu não tenho nem pra mim, pro meu filho, a gente só vai comer esse aqui, vamos dividir, e os dois vão morrer de fome, porque ele tem mais o que comer. Mas a Bíblia diz que ele dá uma ordem para ela, dizendo: vai e faça primeiro para mim. É muito fácil, irmãos, obedecer quando a provisão já chega na nossa vida. Se Elias chegasse na casa dela com um bocado de farinha, não é verdade? Com um bocado de azeite, seria muito fácil ela obedecer se ele dissesse: vai lá e faça pra gente comer, eu vou comer primeiro, depois você come. É muito fácil ela vendo. Mas agora ela estava sendo provada a acreditar naquilo que ela não estava vendo. E Elias estava sendo providência na casa daquela mulher. Sabe por quê? Porque através da presença dele na casa dela, Deus não deixaria faltar o azeite da botija nem a farinha da panela. Ou seja, o profeta que estava sendo sustentado no ribeiro de Querite, agora era o sustento na casa da viúva de Sarepta. Pois é, aleluia. Porque o nosso Deus faz assim, irmãos. Aqueles que não tinham podem agora ajudar. Você vai ser assim. Você não tinha, você precisou de ajuda. Pessoas te ajudaram, não é verdade? Elas foram canal de bênção, mas agora elas estão meio duras, né? Elas não estão te ajudando mais como te ajudavam, elas não estão sendo mais o canal de bênção como elas eram, e você está se entristecendo com isso. E Deus está dizendo: não se entristeça pelo ribeiro que secou. É porque eu não quero somente que você receba providência, eu quero te inspirar a ajudar pessoas, tá entendendo? Eu quero que você tenha a inspiração de poder ajudar, como pessoas foram canal de bênção na tua vida, você também seja na vida de outras pessoas. Porque Elias foi sustentado, irmãos. É muito bom ser sustentado, mas agora era o tempo dele sustentar. Agora era o tempo da presença dele na casa daquela mulher, levar bênção para ela e levar vida e esperança. Porque você vai observar comigo que a esperança havia acabado. Você vai observar comigo que a esperança dela já estava indo por água abaixo. Ela disse, você vai ver pelas palavras dela: nós comeremos e morreremos. Ou seja, não tem a possibilidade. Não tem mais o que fazer. Mas a Bíblia diz que esta mulher obedeceu a ordem do profeta. E ela fez conforme o que ele havia direcionado. Faça tudo como Deus te mandar. Você pode não entender. Eu me lembro também da passagem da viúva, que vai até o profeta Eliseu. Ela só tinha dívida, irmãos, na casa dela, dívida e um pouquinho de azeite. Era tão pouco azeite, acredito eu, que quando o profeta pergunta o que é que tens em casa, ela diz pra ele: tua serva não tem nada. Aí depois ela lembra: se não, a botija de azeite. Era pouco que ela tinha demais para o que ela necessitava. Talvez você entrou aqui dizendo: mas o que eu tenho é pouco demais, aleluia, para o que eu necessito. Deus tirou o sustento da vida dessa mulher, que era o seu marido, né? Ele morreu, a Bíblia diz que ele veio a morrer, e ela ficou cheia de dívidas. Mas Deus não a desamparou, porque Deus tinha algo muito maior para entregar para a mão daquela mulher, mas ela precisava acreditar. Ela precisava fazer segundo o que o profeta estava ordenando. Eliseu disse para ela o quê? Pegue vasilhas vazias emprestadas e não poucas. Ou seja, obedeça aquilo que eu estou te mandando, que você vai ser abençoada. Então obedeça o que Deus está te ordenando. Tem gente que é apegado. Tem gente que não quer dar porque diz que tem pouco. Tá entendendo? Tem gente que diz que não quer fazer porque a porta não vai abrir porque é pouco. Tem gente que não é humilde porque pensa-se que humildade é roupa, porque pensa-se que humildade é carro, porque pensa que humildade é onde você mora, é a sua casa. Não, não. Humildade não é beleza, não é padrões, não. Humildade vem de dentro. Aí tem pessoas que não são humildes. E ela diz: é tão pouco que eu não vou. Elas são soberbas. É tão pouco que eu não quero, não é assim?
Ei, o profeta Elias tinha tudo para dizer para Deus: ela é viúva, Deus, ela não tem nada para me entregar, então eu não vou na casa dela. Em primeiro também, não vou ser sustentado por corvos, porque são animais impuros. Mas o profeta quis entender. Existem coisas que a gente não vai ter que entender. A gente só vai ter que obedecer. Eu me lembro também quando o Senhor, ele aparece em visão para Pedro, dizendo: mata e come, desce os animais, né? Desce os animais no lençol para ele. E ali os animais são impuros também. Ele diz: não, Senhor, eu nunca fiz isso. E o Senhor diz para ele: não considere impuro aquilo que o Senhor já havia purificado. Não é verdade? E você vai observar que Deus diz para ele: vai até a casa de Cornélio. E quando ele chega na casa de Cornélio, que ele está falando de Jesus, falando das coisas de Deus, a Bíblia diz que eles são batizados no Espírito Santo. E depois disso, Pedro os batiza nas águas. Mas primeiro, eles são batizados no Espírito Santo. Porque o batismo chegou até os gentios. Aí quando Pedro faz isso, a Bíblia diz que os judeus começaram a se levantar contra Pedro. E dizer que ele havia entrado na casa de homem incircunciso. Aí Pedro diz: como é que eu vou negar o batismo para este homem? Olha só porque Deus está falando. Como é que eu vou negar o batismo para este homem das águas, se o próprio Deus fez descer sobre ele o mesmo batismo que fez descer sobre nós? Tá entendendo, irmãos? Então nós não temos que considerar ninguém impuro. Ah, não, vou receber porque tem gente que é arrogante. Não tem humildade. Eu não vou receber porque é de fulana. Não vou receber porque é de ciclano. Eu era muito assim, irmãos. Eu gostava muito de dar e pouco de receber. Eu não era uma pessoa boa para receber, eu gostava de dar, mas receber eu nunca gostei muito. E Deus foi me ensinando que não é assim. Se as pessoas querem, se as pessoas gostam, a gente tem que receber e agradecer. A gente não pede, mas se quer nos dar, sim. Isso é humildade, irmãos. Nós temos que entender que às vezes a soberba está dentro de nós e Deus quer quebrar isso. Deus quer nos dar humildade. O profeta Elias era humilde, ele comeu do pão e da carne que vinha dos corvos. A Bíblia diz que ele foi até a casa de uma mulher viúva e ela o sustentou, mas a presença de Deus na vida dele foi que trouxe para aquela casa o alimento. Ele precisou ser canal de bênção na vida dela, mas primeiro ela precisou confiar na palavra dele, fazendo um pão para ele, um bolo para ele. Então você vai observar, irmãos, que as coisas de Deus a gente não questiona. É isso que eu quero te levar a observar comigo. As coisas de Deus nós vivemos, então deixe Deus usar quem ele quiser para te abençoar. Deixe Deus usar a porta que ele quiser. Não seja soberbo, não seja arrogante. Eu não preciso. Então tu vai sair da face da terra se tu não precisa de dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro hoje pra tudo, pra comer, pra beber água, não é verdade? Pra ter o que beber. A gente precisa de dinheiro pra se vestir, a gente precisa de dinheiro pra morar, pra pagar energia, pra pagar... É tudo, a gente precisa de dinheiro. Então tem pessoas que querem te abençoar, receba. Deus tá usando elas pra serem canal de bênção na tua vida. Você não tem que entender como é que vai ser. É somente obedecer. Quando o Senhor dá ordem, aleluia, nós temos que ser obediente à ordem de Deus sem questionar. E Deus, ele vai sempre providenciar na vida daqueles que são humildes. Você vai observar que Jesus se agradou da viúva que deu as moedinhas. Porque a viuvinha, ela deu, como diz, né, tem um hino de infantil que diz, né, a viuvinha pôs na caixinha as moedinhas do seu melhor, porque ela deu o melhor. Tá entendendo? Ela deu o que ela possuía, ela não era apegada ao que ela tinha. Então não se apega ao que você tem. E também não se apegue a Deus vai usar fulano porque ciclano. Não, deixa Deus usar quem ele quer. Tem gente que prefere morrer de fome, eu vou falar porque é de Deus, Deus sabe com o que ele tá falando, do que receber uma bênção de uma pessoa, do que receber uma cesta básica. E Deus está dizendo, tenha humildade para receber, porque eu quero te usar para ser canal, mas enquanto você não souber receber, eu não vou te usar para poder dar. Primeiro o profeta Elias aprendeu a receber com os corvos. Quando ele aprendeu, Deus ali usou ele para ser canal de bênção na casa de uma viúva. Porque a viúva o sustentou, porque através dela houve a multiplicação, mas a presença de Deus na vida dele que fez a multiplicação chegar, porque não era a farinha que ela tinha que ia sustentar ele não, meu filho. Não era a farinha que ela tinha, nem o azeite não, minha filha, que ia sustentar ele não. Foi a presença de Deus que multiplicou. Porque senão ela não diria, nós comeremos e morreremos, quando ele e o seu filho estavam ali. Então não foi a farinha que sustentou, não foi o azeite que sustentou, mas foi Deus através do profeta que sustentou aquela mulher. Então nessa tarde o Senhor está dizendo para você, não importa a porta que eu vá abrir, não importa quem eu vou usar, se eu quiser usar os teus inimigos eu uso. Irmãos, já passei por isso. Deus já usou inimigos para serem canal de bênção na minha vida, você não tem noção. Porque Deus fez assim, pessoas que me odiavam, elas foram canal de bênção na minha vida. Você entende?
Deus, ele usa quem ele quer, irmãos, para cumprir os planos dele, para cumprir os desígnios dele. Gente que podia te dizer não, que te odeia, mas elas não conseguem te dizer não. E ela diz, eu não sei porque eu tô fazendo, mas eu tô fazendo porque eu nem sei porquê. Você sabe por quê, porque Deus mandou. Então seja humilde para receber. O profeta Elias estava assim no canal de bênção porque ele aprendeu a receber dos corvos. Primeiro ele foi sustentado por corvos para depois ir para a casa da viúva, para naquele lugar ele ser canal de bênção. Quem aprende a receber, aprende também a dar, a ser canal de bênção, porque você já passou por um período que você era o receptor, que você era aquele que recebia, tá entendendo? Mas agora você é aquele que está ajudando, porque eu vejo Deus fechando ciclos na tua vida. Você precisou de ajuda até hoje. Declare comigo. Tem providência de Deus chegando e eu vou poder abençoar muita gente. Porque você precisou de ajuda até hoje. Mas hoje tem um ciclo se fechando, tem um ribeiro de querido se secando. Que é para que Deus te use para ser canal de bênção na casa de viúvas, na casa de pessoas que Ele designou. Então seja canal de bênção de Deus te plantar. Receba de Deus uma provisão na tua mão. Receba de Deus uma providência. Não reclama, minha filha. Não reclama, meu filho, com as portas que estão se fechando. Isso é somente Deus te preparando. Aleluia. Para viver algo extraordinário. Para viver algo maior. Para viver algo melhor. Porque quando as portas se fecham, irmãos, é sinal de que Deus tem algo muito maior lá na frente. Então, a partir de hoje, Deus começará a fechar algumas portas, alguns ciclos. Algumas pessoas, lembra que eu falei que algumas pessoas vão sair da tua vida? Deus está falando de novo, alguns ciclos vão se fechar. Algumas pessoas vão parar de te ajudar, aleluia. Mas é porque Deus já vê que você já está maduro o suficiente para caminhar sozinho. Eu tenho uma filha, né, de 1 ano. Ela anda segurando nas coisas, mas ela ainda não tem ela tem medo ainda de andar só. Ela não tem aquela convicção ainda de que ela consegue andar sozinha. Mas ela já anda. Mas ela tem medo. Mas quando minha filha começar a andar sozinha, eu vou ficar com ela todo tempo no colo. Eu tenho mais 2. Os meus 2 já são grandes, né? Uma vai fazer 10 anos já e o outro já tem 5. Então você vai observar que eles hoje caminham com as perninhas deles. Você acha que eu pego a de 10 anos no colo? Só se estiver doente, irmãos, e não tiver jeito, porque ela é pesada. Até porque eu não aguento, tá entendendo? Ela tem que caminhar com as perninhas dela. E chega um momento na nossa vida que Deus vê que a gente já está apto, já está maduro. Hoje a minha filha de 1 ano, ela é carregada no colo porque ela ainda tem medo de andar. Mas quando ela estiver já caminhando sozinha, ela não vai necessitar tanto de um colo. Ela vai ter que aprender a caminhar com as perninhas dela. E chega um tempo na nossa vida que nós temos que amadurecer. Deus falando novamente sobre o amadurecimento. E aí nós vamos caminhar com as nossas pernas, irmãos. Aí nós vamos ter um crescimento. O processo no Ribeiro de Querite foi um crescimento para o profeta Elias. Eu tenho certeza disso, que isso trouxe acréscimo para ele. E existem situações na tua vida que Deus permitiu para trazer acréscimos, para trazer conhecimento, para trazer sobre a tua vida maturidade. É preciso, às vezes, a gente precisar de algumas pessoas para a gente entender que a gente não vive só, tá entendendo? Para a gente entender que algumas pessoas, elas têm sim que nos ajudar. E a gente não é melhor que ninguém para não necessitar de ajuda. A gente não é super crente, não é super mãe, não é super esposa, nós precisamos de ajuda. E Deus permite com que corvos nos sustentem, com que pessoas nos ajudem, com que pessoas sejam um canal de bênção na nossa vida. E nós somos gratos por isso, mas chega um momento que o ribeiro seca. E você precisa caminhar para outro rumo. E você precisa caminhar para outra direção onde você será canal de bênção. Porque eu vejo Deus levando pessoas aqui a novos rumos. Eu vejo mudança novamente, irmão. Isso é de Deus. Eu vejo Deus levando você para lugares diferentes. O Senhor disse para o profeta Elias: dispõe-te e vai para Sarepta. Não é mais tempo de ficar no Ribeiro de Querite. Não, sai do Ribeiro de Querite. Agora vai para Sarepta. Eu tenho algo novo para fazer. Eu vejo meu Deus levando algumas pessoas aqui para Sarepta, para você ser canal de bênção na vida de pessoas que estão precisando da tua ajuda, na vida de pessoas que estão realmente precisando de você. Isso basta. Então caminhe naquilo que Deus te direcionou, caminhe naquilo que Deus falou com você. Seja agora o ajudador. É muito bom, irmãos, recebermos ajuda, mas chega um momento que a gente precisa ajudar algumas pessoas, e isso é bom. Quando Deus te permite ajudar algumas pessoas, é porque Ele sabe que o amadurecimento já está ok. Já está tudo certo, você já pode ir.
Eu me lembro de José, né? Quando José já estava apto, irmãos. Deus não é irresponsável. Deus só permitiu aquele tempo de sequidão, só mandou tirar José da prisão quando José já estava preparado para ser canal de bênção na vida das pessoas. E todo esse período que você passou, você não entendeu. Todo esse processo que você viveu, você não entendeu. Mas é Deus dizendo para você: ei, eu estava te preparando. Eu estava preparando você para viver algo novo. E para você estar preparado e preparada para ser canal de bênção, porque ambos foram canal de bênção na vida de pessoas. Tanto José, aleluia, quanto o profeta Elias. José foi o canal de bênção na vida das pessoas para que elas não morressem de fome. O profeta Elias foi provisão, providência e vida para a vida daquela mulher. Porque você vai observar, irmãos, que o decreto era de morte. Havia morte assim na casa dessa viúva, como na casa da viúva do profeta Eliseu. Havia decreto de morte, irmãos. Era tristeza, era angústia, era sofrimento, era perdas, era porta fechada. Mas Deus estava fechando um ciclo de vergonha na vida dessa mulher, tanto dessa viúva quanto da viúva do profeta Eliseu. E estava dando uma nova história para ela. E Deus estava usando quem na vida de ambas? Na vida de uma foi o profeta Elias, que foi essa, do punhado de farinha e do pouquinho de azeite. E na vida da outra foi o profeta Eliseu, a qual tinha um pouquinho de azeite que Deus multiplicou. E Deus vai usar pessoas para serem canal de bênção na tua vida, mas para você também ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Porque a viúva, que assim foi até o profeta Eliseu pedir ajuda, que o marido dela havia morrido e os filhos dela iriam ser levados como escravos, pôde levar livramento para sua casa, livramento de morte. E através dessa palavra Deus está dizendo: isso é sério, é de Deus. Eu preparei você para este fechamento de ciclo. Eu preparei você para essa nova história. Oh glória. Eu vejo uma página virando e Deus está dizendo: eu preparei você para uma página virada. Tudo que você perdeu, tudo que você passou, tudo que você enfrentou, era eu te preparando para você ser canal de bênção na vida de alguém. Porque tem alguém passando pelo que você passou ou ainda pior. E Deus está dizendo: eu primeiro precisava te preparar para te erguer novamente, para te levantar. José saiu da prisão quando ele estava preparado para trazer para o povo um livramento de morte. A Bíblia diz que ele governou e com excelência livrou o povo de morte. O profeta Elias se levantou e foi para Sarepta conforme Deus o havia ordenado e livrou não somente a viúva, mas a sua casa de morte. O profeta Eliseu deu um direcionamento para a viúva, que foi até sua casa e teve a multiplicação do azeite e livrou ela e a sua casa de uma sentença de morte. Porque os seus filhos seriam levados como escravos, sabe lá Deus como é que eles viveriam. Porque para esta mulher era como se seus filhos morressem, irmãos, porque ela não teria mais contato, acabou. Eles seriam levados como escravo. Mas o nosso Deus, ele diz para você nesta tarde: um ciclo está se fechando e um novo está se iniciando. Então não reclama, aleluia. Não reclama da Sarepta, não reclama do ribeiro de Querite que está ficando para trás, que as águas estão se secando. Não reclama porque algumas pessoas saíram da tua vida, José. Não reclama porque eu te levei para o Egito para amadurecer. Deus às vezes força o amadurecimento mesmo. E eu vejo Deus forçando na vida de pessoas o amadurecimento, e isso dói. Tudo que é forçado dói, né, irmãos? Tudo que é forçado dói. Quando a gente vai ter um filho, né, se não nascer, eu mesma nasci de um parto chamado fórceps. Minha mãe fala que eu nasci com a cabeça amassada, porque eu não queria sair e teve que fazer esse parto. Antigamente fazia esse parto, hoje não faz mais. Mas teve que forçar para que eu saísse. Tem coisas que a gente tem que forçar para sair, irmãos, porque senão não sai. Então Deus vai lá e amassa. Então Deus vai lá e fecha ciclos. Então Deus vai lá e seca água de ribeiro. Então Deus vai lá e permite às vezes as pessoas caluniarem e venderem como escravos. Aleluia. Sabe para quê? Porque José foi vendido como escravo. Às vezes Deus permite algumas pessoas perecerem, algumas pessoas morrerem, saírem do nosso caminho, e a gente não entende, Senhor, por quê? Eu sempre pergunto para Deus porque algumas pessoas que eu pedi tanto para o Senhor para estarem comigo em alguns momentos, hoje elas não estão mais aqui.
Por que que eu pedi para o Senhor para que algumas pessoas vissem algumas coisas na minha vida e hoje elas não viram? Porque o Senhor as levou. E por incrível que pareça, eu já sabia que o Senhor as levaria. Porque Ele me disse que as levaria. E eu disse, Senhor, deixa primeiro eles verem o cumprimento, para depois o Senhor levar. Aleluia. Mas Deus aprove a Ele primeiro levar, para depois cumprir algumas coisas. Existem pessoas que precisam sair da nossa vida, que nós precisamos perder, não é verdade? Mas é para que alguns ciclos se fechem na nossa história, não é? Para que o nome dele seja glorificado. E às vezes a gente pede, Senhor, eu queria que visse, Senhor. É impressionante porque duas pessoas que eu perdi muito importante em um período muito difícil da minha vida foram pessoas muito especiais para mim, são até hoje, não deixam de ser, mas graças a Deus estão na glória. Eu choro, não de tristeza, mas de saudade. Mas eu pedi, o Senhor mostrou. Eu não sei porque eu tô falando isso, mas Deus sabe. Eu pedi e falei, Senhor, eu sei que elas vão descer a sepultura porque o Senhor já me falou, mas eu peço, deixa elas na terra somente para elas ver o que o Senhor vai fazer, somente para elas se alegrarem comigo. E Deus levou e elas não viram, mas é necessário, foi necessário. Uma é minha avó, né, a mãe da minha mãe, e outra foi o meu avô, o pai do meu pai. São pessoas muito especiais para mim e que até hoje eu ainda sinto. E às vezes eu não gosto de pensar, eu falo pro meu pai e pra minha mãe que tem coisas que eu não gostei de falar, mas eu pedi porque foram pessoas muito especiais na minha vida. E Deus não deixou, né? Deus levou. E assim foi. E a minha avó dormiu com Cristo, porque minha avó já era evangélica há mais de 50 anos, né? Minha avó era assembleana, né? E o meu avô, ele não era evangélico. E Deus falou pra mim que ia preparar ele, ia levar. Eu fui na casa dele um dia à tarde, sabendo o que ia acontecer. E eu falei assim, eu não falei pra ele, ele tava bem de saúde, ele não tinha nada. E aí eu fui lá e falei, vô, eu posso falar uma coisa pro senhor? Foi eu, meu esposo e minha mãe. Aí ele falou, pode. Eu falei, o senhor fala pra mim, me promete que quando o senhor sentir qualquer coisa, o senhor vai dizer que aceita Jesus, o senhor vai se arrepender, o senhor crê em Jesus, vô? Aí ele falou assim, eu creio, minha filha. Eu falei, o senhor crê só em Jesus? Porque o senhor tem que crer só que Jesus é o Filho de Deus, né? O senhor não pode crer em outras coisas. E ele disse, não, minha filha, eu creio só em Jesus. Creio em Deus também. Eu falei, amém, vô. Então não esquece do que eu tô pedindo pro senhor. Não esquece, tá bom? E ele falou, tá bom. E ele riu. Ele não entendeu. E eu fui pra casa. Naquele dia eu fiquei muito mal. E Deus havia me mostrado o que aconteceria. Passou-se cerca de meses. Foi isso de ano, isso. Quando foi em outubro, se eu não me engano. Em outubro, ele passou mal e encontraram ele caído. E tipo, já havia mais de 12 horas que ele estava caído. Ele havia chegado, ele tinha uma roça. E ele havia chegado da roça, né? E aí quando ele chegou da roça, ele foi no banheiro e foi só o tempo disso. Ele morava só, ele era muito teimoso. Ele não queria que ninguém morasse com ele. Ele era bem, sabe, irmãos? Ele fazia tudo. Ele tinha até roça, ele cuidava de roça. Ele ia pra roça, ele vinha pra casa. Ele era assim. E aí eu sei que encontraram ele caído. Mas meu avô tinha vida ainda. Ninguém entendia, né, como é que ele estava vivo, como é que ele conseguiu, né, estar vivo aquele período todo. E eu falei, pai, o senhor precisa ir lá. E nisso eu havia perdido um bebê recentemente, que foi antes de Esther. Então pra mim foi um turbilhão, eu tava ainda no resguardo, foi muita coisa em cima da outra. E eu falei, pai, o senhor precisa ir lá no hospital, porque nesse tempo foi o tempo da Covid, muita gente não tava entrando, só era limitado a algumas visitas. E eu falei, pai, o senhor precisa ir fazer o apelo para meu avô. Aí meu pai foi, ele aceitou Jesus. E aí meu pai falou assim, mas minha filha, porque meu pai é meio Tomé, sabe, irmãos? Ele tem que ver algumas coisas pra crer. E aí ele fez assim, minha filha, eu não sei se ele aceitou, porque seu avô ele apertou minha mão, mas eu não vi ele falar.
E aí Deus permitiu meu avô abrir o olho, e passou uns dias, aí meu avô ficou meses internado, passou uns dias, ele abriu o olho, meu avô começou a falar, e aí meu pai conversou com ele, as lágrimas desciam, e ele falava que sim, que aceitava Jesus. Aí meu pai perguntou: pai, o senhor lembra quando o Demônio foi lá? O Demônio foi na sua casa aí e falou de Jesus pro senhor, mas Cristina é minha mãe. Aí ele falou que sim, começou a chorar. E aí meu avô partiu pra glória. E eu sei que ele foi pra glória porque ele aceitou Jesus e ele falou que sim, né? Porque se ele apertasse a mão já era o suficiente pra mim, mas meu pai queria ter a certeza. E Deus deu a certeza. Ele só abriu o olho e começou a falar, ele teve uma melhora. E depois que ele teve a melhora, ele morreu. Mas a gente tem a certeza, sabe, irmãos, que ele aceitou e que ele está na glória. E é isso que me conforta, né? E eu amava, né? Eu amo os dois, né? Tanto o meu avô, tanto quanto a minha avó também, né? Que foram momentos muito difíceis, foram que ambos eu pedi para Deus antes de levá-los, porque eu sabia que Deus ia levar, para Deus deixar. Mas Deus não deixou. E Deus sabe o que faz, né, irmãos? E eu quero manter firme, né? Porque eu quero na glória poder encontrá-los, porque eu sei que eles estão lá. Então a gente tem que fazer a nossa parte enquanto estamos na terra, porque essa é a certeza que nós temos, que vamos encontrar assim, sabe, irmãos, o Senhor na glória, né? Nós vamos encontrar o Senhor e os nossos que partiram com o Senhor. Então eu louvo a Deus, eu louvo ao Senhor pela sua infinita misericórdia, não é verdade? Eu louvo a Deus pela sua infinita bondade. Tudo que eu estou falando aqui é direcionada pelo Espírito Santo. Tudo que eu estou falando aqui eu tenho certeza que é para alguém, sabe, irmãos? Porque eu gosto muito de estar sempre direcionada pelo Espírito Santo. Não entrar aqui mecânica, não entrar aqui falando o que eu quero, porque se eu falar o que eu quero não adianta. Eu posso pregar a tarde toda, vocês vão achar assim que vão entrar aqui vazios e vão sair vazios, mas talvez não seja você que está precisando ouvir, mas tem pessoas aqui que estão precisando ouvir. E a gente sabe, irmãos, que Deus cuida, não é verdade? Então, existem ciclos na nossa vida que se fecham. E o Senhor está fechando alguns ciclos na tua história. E o Senhor está fechando alguns ciclos na tua vida. Algumas pessoas estão saindo, né, da tua vida e você pode não estar entendendo. Talvez elas podem ter morrido, como eu falei do meu avô e da minha avó, não é verdade? Ou elas podem não estar mais com você, não sei. Mas o Senhor diz para você que Ele está contigo e que é necessário, né? Foi necessário essa viúva perder o seu marido para poder Deus mandar a providência para ela, para que seus filhos não fossem levados como escravos. Foi necessário o ribeiro se secar, não é verdade? Para que assim o profeta Elias pudesse ir a Sarepta e livrar não somente a viúva, né, de Sarepta, mas livrar toda a sua casa da morte. Então tem coisas que o Senhor permite para nos livrar. Foi necessário José ser vendido e passar por aquelas dores, por aquelas aflições, né? Tudo que ele passou foi necessário para que ele pudesse livrar um povo da morte. Então tudo que você está passando, tudo que você está enfrentando realmente é porque Deus tem uma nova história para você, e algumas pessoas vão precisar sair e alguns ciclos vão precisar, assim, em nome de Jesus, fechar para poder outros se iniciarem, amém? Então vamos, em nome de Jesus, assim, né, orar, vamos engrandecer ao nome do Senhor, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é poderoso, e o que importa, irmãos, é que a gente continue aqui, não é verdade? Para que, firmes, né, para que a gente possa ir para a glória, porque a gente vai encontrar essas pessoas que a gente ama lá, né? Tem hinos que mexem muito comigo, que falam, né, sobre a vinda de Cristo, fala sobre o arrebatamento e fala sobre encontrar algumas pessoas que a gente ama na glória. Então eu tenho certeza que nós vamos encontrar essas pessoas tão amadas por nós na glória, é isso que importa, amém? Vamos orar em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus por essa palavra, irmãos. Eu falei muito já, mas tudo que eu falei foi direcionado pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza, irmãos, que foi pro coração de alguém, sabe? Aquela paz que você sente quando você falou algo que Deus queria realmente que você falasse, porque eu não sinto paz enquanto eu não falo que Deus me direciona. Mas graças a Deus por isso, graças a Deus porque o nosso Deus está aqui, Ele está acalmando a tua alma, as tuas emoções, a tua mente, amém? Vamos assim, em nome de Jesus,
orar, vamos agradecer ao Senhor nessa tarde mais uma vez, agradecer por ele se fazer presente aqui, amém? Você que quer aceitar Jesus, coloque nos comentários, sim, eu aceito Jesus. Você que quer se reconciliar com Jesus, coloque sim, eu me reconcilio com Jesus. Nós vamos estar orando nessa tarde, né, para a glória de Deus, porque o nosso Deus se faz presente. E é isso que importa, irmãos. Deus está aqui neste lugar, então deixe Deus fechar alguns ciclos na tua vida, porque Ele tem coisa nova para assim fazer na tua história. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por esta tarde. Obrigada, Senhor. Obrigada por falar conosco. Obrigada, Senhor, por curar emoções, por curar, Pai amado, porque existem coisas na nossa vida que nós pensamos que estamos sarados, mas não estamos. E às vezes o Senhor permite com que elas sejam expostas, Senhor, para que o Senhor possa nos sarar. E eu vejo nesta tarde o Senhor sarando dores, o Senhor sarando feridas antigas, Pai amado, perdas que pessoas aqui viveram e realmente elas não entendiam por que estavam passando, perdas que elas passaram, estão passando, que elas não estão entendendo, Pai, mas às vezes é necessário alguns ciclos se fecharem, Pai, alguns ribeiros secarem, algumas portas fecharem, para que o Teu nome seja glorificado. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de nós. Nós temos a certeza disso, nos mantém firmes, Pai, porque somente em Ti a salvação é, como Pedro disse, para onde nós iremos e só o Senhor tem palavra de vida eterna, Senhor. Nós não temos para onde ir, Pai amado, se não for, meu Deus amado, na Tua presença, porque não existe nada melhor do que estar contigo. Estar contigo é muito melhor do que os prazeres deste mundo. Estar na Tua presença nos faz, Pai amado, aleluia, nos alegrarmos, ter uma alegria que o dinheiro não compra, que a bebida não compra, que a droga não compra, Senhor. Ah, Deus amado, nada pode comprar a alegria de estar contigo. Obrigada, meu amigo. Obrigada, Jesus, por estar aqui. Obrigada, Espírito Santo, por curar almas, porque nesta tarde eu vejo o Senhor curando almas aqui. Eu vejo almas sendo saradas, meu Pai. Eu vejo dores sendo sanadas, pessoas sendo libertas de depressão, Pai amado. Pessoas assim iniciando um novo ciclo na sua vida, Pai. Eu vejo páginas, meu Pai amado, sendo assim viradas de pessoas iniciando novas histórias. Elas vão lembrar, mas não vão lembrar com dores, com aflições, com sofrimentos o que elas passaram, mas vão lembrar como aprendizado, como amadurecimento, como algo que realmente foi necessário elas passarem. Deus, obrigada. Obrigada porque a Tua vontade é boa. Obrigada porque a Tua vontade é perfeita. Obrigada porque a Tua vontade é agradável. O Senhor se faz presente aqui, Pai. Gratidão. Gratidão por esta tarde, gratidão pela Tua presença, Senhor. Continua nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos dá um restante de tarde de paz, uma noite, um sono reparador quando a noite chegar, sonhos espirituais abençoados, nos livra de seta, retaliação, de dardo inflamado, de fúria de Satanás, que toda cara feia de Satanás caia por terra, seja repreendida, seja desfeita em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa tarde maravilhosa na Tua presença. Obrigada porque o Senhor tem controle de todas as coisas. Eu disse que eu ia entrar aqui pouco tempo, que eu ia falar rápido, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Obrigada por essa tarde maravilhosa. Obrigada pela cura, meu Pai amado, da alma, das emoções, da mente, meu Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada porque as curas que o Senhor dá, o dinheiro não compra, Pai. Não existe psicólogo que entre algumas dores, Senhor. Não existe psicólogo, não existe medicação, não existe psiquiatra que possa entender nada, meu Deus amado, melhor do que o que o Senhor entende, Pai. O Senhor é médico dos médicos por excelência e nós te agradecemos por isso, pela cura, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada, porque o ouro e a prata não podem comprar, meu Deus amado, a Tua presença, mas aquele que tem um coração contrito, aquele que tem um coração quebrantado, que vai na Tua presença, Pai amado, e clama, e pede, suplica, e pede a Tua misericórdia. O Senhor age por ele, o Senhor age por ela. E nesta tarde eu estou vendo o Senhor agindo por pessoas que estão me ouvindo agora, para a glória do Teu nome. O Senhor está agindo por nós. Obrigada por essa tarde. Continua conosco, Pai, Filho, Espírito Santo. Aqueles que estão Te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida, perdoa as falhas, os pecados, lança no mar do esquecimento. O Espírito Santo vai dando direção à vida, à história onde deve congregar, porque são Teus, Senhor, são ovelhas do Teu pasto. Obrigada, Senhor, por tudo. Continua cuidando de nós, Pai, Filho, Espírito Santo.
Santo, assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua história já saia daqui com posse da tua cura. Eu estou me sentindo muito impactada nesta tarde, muito tocada pelo Espírito Santo. E eu, de um tempo pra cá, todas as vezes que eu sou muito tocada, eu choro muito. Então, eu sinto muito a presença de Deus aqui. Eu espero que essa presença esteja aí também, onde você está. Que o Senhor te abençoe, que Ele esteja com você, com a tua casa e com a tua família. Um beijo no teu coração. Um abraço de Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.